Continuando nossas aulas de análise de malha, esse é o nosso último exercício, tá? Esse exercício eu coloquei ele na aula de explicação porque eu preciso trabalhar em análise de malha com vocês bem forte a presença da fonte de corrente, né? Até agora a gente só trabalhou a presença de fonte de corrente na extremidade. Agora eu tenho um caso aqui de uma fonte de corrente entre duas malhas, tá? Então, por isso que eu trouxe esse exercício, tá? Então, aqui a gente vai ver o conceito de supermalha, tá? A presença da fonte de corrente entre malhas, né, num circuito, nos força a utilizar o teorema de supermalha, tá? Então, vamos começar a trabalhar aqui, né? Como eu falei para vocês, a primeira coisa que a gente tem que fazer é atribuir corrente, sentido de corrente, né? Então, vou chamar essa aqui de malha 1 no sentido horário. Aqui, malha 2, sentido horário também. E malha 3, sentido horário. Na sequência, nós vamos trabalhar as atribuições de tensão, começando pela malha 1, né? Eu gosto sempre de começar pela malha 1. Então, vamos lá. Mais e menos, né? Corrente entrando pelo positivo do elemento passivo. Vou chamar isso aqui de V1. Né? Aqui, continuando no mesmo processo, né? Da malha 1, mais e menos. Vou chamar esse de V2. Indo para a malha 2 aqui, mais e menos, vou chamar esse de V3. E aqui, mais e menos, V4, tá? Atribuir as tensões. Vou começar a análise pela malha 2, não vou começar pela malha 1, porque a malha 2 tem a fonte na extremidade, né? Então, LKT, né? Malha 2, nem vou chegar a fazer, né? Vocês já sabem, porque eu já sei que 2 é igual a 2 mA. Tá aqui a resposta, né? Tá aqui a resposta. Isso aqui é o que a gente chama de hora de parar, né? Não continua, né? Não faz equação, vai dar errado. E aí, agora que vem o interessante, né? Eu tenho essa fonte de corrente ali e a gente vai usar um conceito de supermalha. O que é supermalha? É a malha composta pelas... deixa eu fazer em roxo. É a malha composta pelas malhas que tem como fronteira essa fonte de corrente, né? Então, é essa malha que eu tô pincelando aqui, tá? Como se ela fosse mesmo uma supermalha, uma super única malha, né? Quase como se eu ignorasse aquela fonte de corrente ali. Eu não vou ignorar ela porque eu vou fazer uma equação para ela, né? Eu vou fazer uma equação que eu vou chamar de supermalha in, né? Ou dentro da supermalha, só para ficar fácil da gente lembrar. Então, supermalha in aqui. E eu vou fazer uma relação entre essas duas correntes de malha com a corrente dessa fonte de corrente, né? Observem que essa fonte de 4 mA aqui, ela tá no mesmo sentido de I3, né? Então, eu vou ter I3 menos I1 igual a 4 mili. Não é I1 menos I3, porque tenho que observar os sentidos convencionados de corrente e o sentido dessa fonte, tá? Ok? Então, tá aqui, né? Só para ficar um pouquinho mais claro, talvez isso, né? Deixa eu desenhar essa fonte de corrente aqui. Tá aqui a fonte de corrente de 4 mili, né?
E as correntes I1 e I3, né? Observem, I3 no mesmo sentido. E... ficou ruim, né? I3 e I1 no sentido oposto, né? Então, tá aqui, né? O que acontece. É isso que acontece. E essa fonte aqui é a fonte de 4 milho, tá? Ok? Só para ficar um pouquinho mais claro. E agora a gente vai fazer lei de Kirchhoff. Lei de Kirchhoff das tensões na supermalha, que eu chamo de supermalha alt, né? Já fazia isso lá no supernó, né? Na análise nodal. Então, fazia uma dentro, que é a fonte, e uma fora, que é a análise da malha, né? Vou começar pelo ponto que eu gosto de começar, que é esse aqui, né? Tá? Seguindo os sentidos das correntes ali convencionadas, né? Das correntes de malha, copiando o primeiro sinal que eu vejo. Então, ali eu tenho menos V3. Tá? Menos V3, daí mais V2, né? Seguindo a supermalha, né? Eu vou fazer isso aqui, ó. Deixa eu botar aqui embaixo. Menos V3, mais V2, menos 6, mais V1, mais V4, acabou, tá? É assim que a gente faz a supermalha. Então, mais V2, menos 6, né? Que a gente viu ali, mais V1, mais V4. Isso é igual a 0. Então, a gente fica organizando isso aqui, né? Preservando os sinais das variáveis. V1 mais V2 menos V3 mais V4 é igual a 6. E o que eu faço agora, né? Uma equação, na verdade, duas equações e 4, 5, 6 variáveis, né? Não dá, né? Tem que escrever essas equações, essas tensões em função das correntes utilizando a lei de Ohm, né? Então, vamos lá, vamos fazer isso. Começando por V1. V1 é fácil, é um K e 1, né? Tá ali, ó. Né? É um resistor de extremidade, então é fácil. 1K e 1. Aqui. Ai, meu Deus. O V2. Cadê o V2? Tá aqui, né? O V2 já é um pouquinho diferente, né? É 1K também, né? Mais 1K. Aí, I1 menos I2, tá? I1 menos I2. 2. I1 menos I2. Por que que é I1 menos I2, né? Porque I1 é que tá entrando no positivo desse elemento, né? Da tensão que a gente convencionou. Então, por isso que é I1 menos I2. Opa, tá difícil. I1 menos I2. Depois, o V3, né? Menos a resistência de V3, que é 2K. Agora, a gente avalia a corrente, né? A corrente que gera essa polaridade ali é I2, né? Então, por isso que é I2 menos I3. I2 menos I3. 2 menos I3. Então, foi o V3. Agora, o V4 é 2K e 3. Mais 2K e 3, que é igual a 6, ok? Terminamos a equação. A gente conhece I1 e I2, só separar os termos, né?
e obter o I3 agora, que é a única corrente que a gente... Ah, não, a gente não conhece... Me confundi aqui. Então, organizando esses termos aqui, né? 1K1, 1K1, a gente vai ter 2K1. Comecei muito em cima. 2K1. E 2 a gente tem menos 3K, né? Menos 3K e 2. Mais 4K e 3, né? Aparece ali 2K e 2K. Mais 4K e 3. Não esqueçam de fazer as multiplicações dos sinais, né? Isso é igual a 6, né? A gente já conhece o valor de 2, então posso passar para o outro lado. 3K vezes 2.000 vai dar 6 também. Então, do outro lado, vou organizar aqui. 2K1 mais 4K e 3 é igual a 12, né? Passei para o outro lado. 12. Tá? Eu vou deixar um pouquinho mais próxima dessa equação aqui, tá? Tentar trabalhar o milho, né? Vou tirar esses K's daqui e vou multiplicar lá do outro lado. Então, isso vai dar o seguinte, vai dar 2 e 1, mais 4 e 3, que é 12 milhas. Só uma manipulaçãozinha algébrica, né? Para facilitar agora no meu sistema de equações, porque eu tenho menos I1 mais I3, que é igual a 4 milha. Por que que eu fiz isso? Porque eu quero operar aqui as equações, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar... Vou colocar essa linha aqui. Não, depois eu faço isso. Eu vou multiplicar essa segunda linha aqui por 2. E aí eu vou ter menos 2 e 1, mais 2 e 3, que é igual a 8 milha, né? E vou somar com essa aqui. Não. Vou somar essas duas, tá? Deixa eu arrumar um pouco de espaço aqui pra mim. Vou somar essas duas aqui. Esses termos vão cortar, eu vou ter 6 e 3, que é 20 milha, tá? Então, 20 milha dividido por 3, eu vou ter I3 igual a 10 terços milha, caso eu queira continuar trabalhando com essa variável aqui para obter uma outra característica elétrica, mas se for a minha resposta final, então isso é 3,33 miliampere, né? Aqui também pode esquecer o ampere, tá? Então, duas opções de resposta. Resposta final, resposta final ou resposta intermediária, tá? Então, obtive o I3, o I2 a gente já conhece, eu preciso agora do I1, né? I1 vai ser igual a I3 menos 4 milha, né? Então, vou fazer aqui, tá difícil, vou fazer aqui nesse canto aqui, tá? Então, a gente tem o seguinte, menos I1 mais I3 é igual a 4 milha, né? Tá aqui, ó, dessa equação aqui. Então, I1 é igual a I3
menos 4 mili, né? Aqui eu recomendo vocês trabalharem com a fração, né? Então, 10 terços mili menos 4 mili. Vocês vão obter um I1 de menos 666,67 microampere, tá? Então, isso é I1. Aqui. Resposta final, né? Ou vocês deixam em fração, que dá menos 2 mili sobre 3, tá? Ok? Ali pedia uma corrente IO, para vocês determinarem essa corrente IO, né? Corrente de saída, é só fazer IO, mesmo sentido de I2, então é I2 menos I3, tá? Só fazer, daí utilizem as frações, né? Então, é 2 mili menos 10 terços miliampere. Ok? Isso vai dar 1,33, né? Certo, gente? Até mais.